Olá, bem-vindos ao resumo do módulo 4, do qual falamos das diferentes ferramentas para a gestão de custos. Além disso, falaremos sobre a curva S. Começaremos com uma reflexão que considero importante no que diz respeito aos custos. Pense na história de vocês com os seus projetos. Quantas vezes vocês estiveram em um projeto no qual o custo foi ultrapassado? Parece que todos os projetos nos quais trabalhamos sempre gastamos mais do que tínhamos inicialmente previsto. Parece ser a regra. Se não deveria ser assim, por que sempre cedemos os custos? É uma questão mais de planejamento do que de inflação ou de mudanças nos custos dos recursos que utilizamos em nossos projetos. A principal razão tem a ver com o processo deficiente de planejamento de custos. Uma das causas mais comuns associadas a isso é que, normalmente, na maior parte dos projetos de desenvolvimento nas organizações públicas em toda a América Latina, antes de autorizar um projeto, a primeira coisa que devemos fazer é apresentar uma estimativa de custos. Mas pensem sobre essa estimativa de custos. Quantas informações são levadas em conta na elaboração do orçamento? Muito poucas, na verdade. Elas são feitas com base em projeções e experiências anteriores e o problema é que utilizamos essas estimativas como se fosse o orçamento final e, portanto, não temos sucesso. Uma das mais importantes reflexões que eu gostaria que vocês fizessem nesse curso é que as estimativas de custo devem ser realizadas e ser produzidas em diferentes níveis de precisão, determinando o momento do projeto no qual estamos. Em geral, é possível pensar em dois tipos de estimativas. Primeiro, as estimativas preliminares ou conceituais, e segundo, a apropriação de recursos que normalmente fazemos com base nas projeções e informações escassas que temos no início do projeto para obter a sua autorização. Mas uma vez que o projeto esteja autorizado e que tenhamos o planejamento definitivo, devemos produzir estimativas mais precisas ou, como são normalmente conhecidas, um orçamento. O importante é pensar que estes são dois elementos diferentes no processo de planejamento e devem ser produzidos em dois momentos diferentes do mesmo processo. Em primeiro lugar, fazemos as estimativas de custos e, uma vez que tenhamos informações suficientes, geraremos o orçamento. As estimativas devem ser feitas levando em consideração a utilidade que terão. No primeiro momento, a sua utilidade é obter uma autorização. No segundo momento, a utilidade do orçamento é servir como um guia para a execução e o exercício dos custos ao longo do projeto. Daí a importância de diferenciá-las. Durante o módulo, analisamos uma série de ferramentas e falamos, entre outras coisas, sobre isso, mas deixe-me fazer uma lista das ferramentas para quais possamos relembrá-las. Primeiro, falamos em utilizar as técnicas estimativas mais adequadas. Quando falamos de estimativa de prazos, devemos pensar que este deve ser um processo consciente, um processo analítico, no qual, dependendo do tipo de custo que estamos calculando, utilizamos a técnica de estimativa mais precisa, o que neste momento parece ser a mais correta. Essa seria seguida de uma análise do orçamento e dos diferentes tipos de custos. Lembre-se aqui que todos os projetos costumam envolver dois tipos de custos. Os custos diretos, aqueles exigidos para a execução, e os custos indiretos, aqueles exigidos para o desenvolvimento do projeto, e eles não estão diretamente relacionados com as atividades. Falamos também de outra ferramenta muito importante, a curva S. Essa curva relaciona o tempo e o custo e normalmente tem o formato de S, pois na maioria dos projetos os gastos ocorrem em um ritmo mais lento no início, aceleram no meio e em um ritmo mais lento na parte final. Uma curva S é uma representação gráfica muito útil para que possamos ver como o orçamento será exercido ao longo de um ano ou ao longo do projeto. É uma ferramenta que vale a pena utilizar para a maioria dos nossos projetos. E, finalmente, falamos da linha de base, isto é, uma vez que o orçamento esteja bem definido, uma vez que ele esteja claro para todas as partes interessadas, podemos estabelecê-la com um ponto de referência e, a partir daí, medir como estamos exercendo os custos com relação ao orçamento, observando em todos os momentos se existem diferenças entre um e outro. E, muito importante, podemos tomar decisões para fazer ajustes ao longo da vida do projeto e, finalmente,
cumprir esse orçamento e não ultrapassá-lo, como dissemos lá no início. Para concluir, convido-os a refletir sobre o quão precisos somos nos nossos orçamentos de nossas organizações. Quantas vezes elaboramos o orçamento corretamente e, enquanto não o fazemos, é provavelmente porque não estamos utilizando as técnicas apropriadas, ou seja, não estamos dedicando tempo suficiente à estimativa dos custos, à elaboração de um orçamento bem desenvolvido e pensando em todos os recursos que estão envolvidos. Pensem quantas vezes vocês estão completamente seguros do orçamento que estão desenvolvendo. Convido vocês a fazer essa reflexão. Isso é tudo por agora. Muito obrigado e vejo vocês no próximo módulo.